primeiro passo para a resolução do problema é justamente entender ele um pouco mais. Aqui eu trouxe para vocês um projeto Node.js, mas ele vai representar qualquer tipo de projeto que você pode ter por aí, independente dele ser um servidor web ou qualquer outra coisa. Então, nesse projeto, a gente tem como única definição de configuração a variável port, porque ela vai definir em que porta vai rodar e por padrão eu utilizaria o 80. Aqui no Node.js, o jeito de receber uma variável do ambiente é simplesmente dizer processe env ponto e o nome da sua variável do ambiente, e geralmente vai ser tudo maiúsculo, separado por underline. Então, agora que minha aplicação pode ser configurada por um fator externo, além disso vale mencionar que existem outras formas de configurar sua aplicação, não só variáveis do ambiente, a gente vai mostrar como bota isso na prática. Então, se eu quiser dizer para o meu servidor que eu quero rodar ele na porta 8080, eu posso tanto fazer dessa sintaxe, port é igual a 8080, e em seguida dizer o meu comando, nodeindex.js, e aí eu vou rodar meu servidor, e ele vai dizer, estou rodando na porta 8080, como eu posso verificar bem aqui embaixo. Porém, se eu quisesse mudar para outra porta, aí bastaria eu mudar aqui o que eu disse nessa variável do ambiente, e agora ele está rodando na porta 8081. Isso é muito útil quando, por exemplo, a gente tem um projeto que a gente vai compartilhar com outras pessoas, ou então a gente quer que as pessoas elas configurem de maneiras diferentes. Por exemplo, se eu for hospedar aqui no meu PC, eu gostaria que fosse na porta 4000, ou então em produção a gente precisa hospedar na porta 80, porque essa é a porta padrão para servidores web. Então, o motivo que a gente precisa configurar o nosso código, dependendo de onde ele está sendo hospedado, de onde ele está sendo executado, se dá ao fato de que às vezes você quer uma configuração no seu ambiente local, uma configuração no seu ambiente de produção, ou qualquer outro tipo de forma de estar habilitando, desabilitando funcionalidades. Enquanto que variáveis como port são inofensivas e ninguém vai hackear o seu sistema só por saber que porta o seu servidor HTTP roda, outras variáveis às vezes contêm alguma informação que você não quer que outros saibam de jeito nenhum. Então, para exemplificar isso, eu criei aqui um serviço em que ele simplesmente recebe um service URL e ele vai pegar esse URL e devolver para o usuário do meu serviço. Então, de certa forma, ele é um proxy. Para começar simples, vamos mostrar aqui com um URL de um serviço que não precisa de autenticação nem nada. Aqui nesse API Machines Dev, se eu rodar um get nesse URL, eu vou ver a lista de regiões na API de máquinas da Fly.io. Então, vamos lá. Como é que eu vou passar esse URL aqui? Assim como eu usei o port 8080, eu posso simplesmente dizer que a variável service URL é igual a, e aí eu vou colocar entre aspas, só para deixar bem claro onde começa e onde termina. Aí eu digo aqui, server está dando listen na porta 8081 e ele está fazendo proxy para esse service aqui. Aí eu vou dar um F5 e aí ele dá uma demoradinha aqui. Vou tirar o zoom que eu tinha antes e fazer a formatação. Então o meu service da porta 8081 é um proxy para um outro service externo que eu posso mudar a qualquer momento. As coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas e perigosas a partir do momento que você recebe um dado sensível com uma variável do ambiente. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa API. Na API de Machines, anteriormente a gente usou a lista de regiões, que é pública, mas nesse endpoint aqui, a gente já precisa de autorização, e para isso a gente vai precisar de um token, senão a gente vai receber um erro de validação como esse bem aqui. Aqui eu estou tentando listar todas as máquinas que estão rodando no DevNote Community, que é o site da comunidade que vocês já conhecem. Então, para eu poder fazer o acesso a isso, eu vou precisar que o meu código receba uma variável do ambiente que eu chamei de Service Token, para ficar parecido com o URL, e no Service Token ele vai passar ela como uma Authorization Bearer, que é um header do HTTP, e vamos ver como isso acontece. Aqui na aplicação do DevNote Community, eu vou fazer um novo token,
E aí, nesse novo token, eu vou dar um nome para ele. Só um minutinho aqui. Aí, vou dizer que é o vídeo. E eu vou, para me preocupar mais ainda, né, caso eu esqueça desse token, eu vou dizer que ele vai ser expirado em 4 horas. E aí eu vou copiar o token. E aí, quando eu fechar isso, eu nunca mais vou ver ele no dashboard. Isso é intencional. Qualquer serviço que cuida bem das suas variáveis, dos seus tokens, não vai mostrar para você 2 vezes, a menos que você passe pelo menos por alguma validação. E aqui eu preciso passar a nova variável do ambiente. Então, se eu tinha o comando aqui service URL, agora eu preciso mudar esse service URL e adicionar o service token. Vamos lá, service token é igual a, e aí esses tokens têm tamanhos variados. Nesse caso é um token gigante. E o service URL eu já coloquei aqui para a gente ver. Eu vou seguir aqui em frente para poder apagar. Pronto, agora eu tenho a variável service URL e a service token sendo passadas para minha aplicação. Vou executar isso aqui e ele está dizendo que ele está fazendo um proxy para esse serviço externo. Então vamos verificar aqui o meu localhost. Ele vai dar um load inicialzinho aqui. E aí, deixa eu ver como fica com formatação. Eu não enviei os cabeçalhos que indicam que essa resposta é um JSON. Eu coloquei como text, né? Então, portanto, ele meio que mandou um texto do resultado aqui. E como vocês podem ver, é simplesmente um monte de código. Agora, o principal problema do que a gente acabou de fazer é que a gente, de uma certa forma, colocou o service token no nosso computador. O que acontece é, quando você usa Bash, Fish ou Zenshell, você acaba gerando um arquivo de história. Então, secretamente você deve ter essa variável do ambiente aqui chamada istFile, e ela representa aonde é que está sendo salvo os comandos que você executa. Tanto que se eu rodar aqui, acredito que é history -10, eu vou mostrar os últimos 10 comandos que eu executei. E aí um deles aqui foi justamente eu pegar aqui o service URL, que é uma coisa que é tranquila, não vai destruir a sua empresa se alguém roubar, mas o service token, se eu não tivesse feito ele ser temporário ou se eu não pudesse apagar ele, seria um problema, porque um atacante teria acesso completo à minha aplicação. Isso porque eu escolhi fazer um token de aplicação e não um token que representa toda a organização do DevsNorte com todas as suas aplicações. Então, devido a esses acontecimentos, o que você precisa fazer para se proteger de alguém que vai estar possivelmente rodando um malware no seu computador e vai roubar qualquer tipo de variável do ambiente e outras coisas sensíveis, é evitar que isso toque o seu sistema de arquivos. Isso não vai resolver todos os problemas, mas pelo menos vai tirar o peso da sua consciência quando se diz respeito a e se tem um token da empresa que eu não deveria ter divulgado, um token da empresa que era para ter sido feito de alguma outra maneira para armazenar ele, ou então seria interessante fazer pelo menos uma limpeza do meu sistema operacional de vez em quando. A ideia é, se você vai rodar algo da sua empresa e alguma outra coisa que você não confia 100%, existe a possibilidade, ela nunca vai ser zero, de que uma dependência, algum software que você rodou, um programa que você instalou para fazer sei lá o que, vai dar uma escaneada no seu sistema operacional inteiro atrás de arquivos que sejam úteis para eles. E, devido ao fato de que a gente trabalha com variáveis do ambiente, arquivos de configuração YAML, JSON ou qualquer outra coisa, esses arquivos são a maior fonte de renda para um hacker potencialmente tentar ir buscar os seus dados. Então, por exemplo, o que dá para fazer com esse service token? Uma pessoa que hackeou o meu sistema aqui poderia simplesmente entrar lá no ambiente do DevsNorte Community, usar o SSH para conseguir outras informações, onde ele conseguiria mais tokens, e aí o ciclo vai fazendo um progresso. Então, qualquer tipo de tratativa que você consiga fazer para diminuir o risco por trás
de estar usando esses arquivos de configuração é excelente. Hoje em específico eu vou falar sobre como armazenar ou como usar eles sem deixar fácil para um hacker escanear o seu disco.